Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Parceria vitoriosa, né? Dá gosto ser parceiro do Observatório Nacional desde outubro de 2015. Nas quartas-feiras, às 9h10, temos Ciência no Rádio, o que é também papel decisivo de uma rádio educativa. Cosmologia moderna busca solucionar questões como, por exemplo, como foi o início do universo, né? Aquela velha questão. E como será seu futuro? Né? E do que se compõe o universo? Experimentos, teorias e a ciência tentando cada vez mais dar precisão a essas informações, transformando essas hipóteses em descobertas científicas. Eu converso agora com o Rodrigo Gonçalves, cosmólogo e pesquisador do pós-doutorado do Observatório Nacional. Fala com a gente. Professor Rodrigo, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes também que estão aqui compartilhando com a gente esse momento. Queria fazer um agradecimento pessoal pelo convite, também institucional. A Rádio MEC, já com 80 anos, então significa que faz parte da história da rádio no Brasil. Agradecer também a essa parceria com o Observatório, que já vai para um ano e meio. Vamos fazer 2 anos agora no começo de outubro, professor, não é legal? 2 anos, comecinho de outubro, vamos completar 2 anos dessa parceria entre o programa Todas as Vozes, Rádio MEC, AM Educativa e o Observatório Nacional, que muito nos orgulha também, professor. Professor, só pedir para o senhor falar um pouquinho mais perto do fone, que vai melhorar ainda mais a sua qualidade de som. Mas essa parceria nossa de Rádio MEC e Observatório Nacional, entre outros objetivos para uma rádio educativa como a nossa, entre outros objetivos que são plenamente cumpridos, metas plenamente cumpridas, um deles é justamente trazer para o chão, né, para a realidade das pessoas, informações, descobertas, que muitas das vezes ficam apenas no âmbito científico. Então os senhores no Observatório Nacional estão cumprindo um papel fundamental que é de democratizar a informação científica. E nós, então, agradecemos muito por isso também, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Bom, professor, vamos falar sobre como uma hipótese ou uma série de hipóteses podem ser transformadas em uma confirmação científica quando se trata da velha pergunta: como foi o início do universo? Bom, o mais importante aqui é a gente entender que, apesar de a gente escutar em geral hipótese e afirmações em geral feitas como se fossem só ideias soltas, né? Na verdade, para confirmar essas hipóteses, a gente precisa de muita observação e a gente precisa de levantamentos de dados muito importantes. Então, o que a gente faz em cosmologia, o que a gente faz em geral em astronomia, é usar basicamente a luz que vem de fora da Terra, a luz que vem do universo para a gente, e fazer esse tipo de observação. A gente pode observar desde estrelas que estão muito longe, até outros tipos de sistemas que envolvem galáxias ou então um conjunto de galáxias. E aí, à medida que a gente tem essas observações desses observáveis que estão muito distantes, o que a gente faz é comparar com algum modelo que a gente tem para saber o quão válido é esse modelo e, por causa disso, o quão válidos são as hipóteses que estão abaixo, né, que estão dentro desse modelo. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre as hipóteses mais prováveis, então, da origem do universo. Você pode contar um pouquinho para os nossos ouvintes? Claro, claro. Deixa eu fazer um apanhado rápido, cosmologia em 30 Claro. Porque é importante para a gente entender o que a gente está falando aqui e todo mundo que está escutando a gente compartilhar esse tipo de conhecimento. O que acontece é que, basicamente, no começo do século passado já, ou seja, no começo do século XX, 1920 mais ou menos, 1930, o Hubble, o próprio pesquisador que dá o nome ao telescópio, Hubble percebe que a gente tem galáxias que estão se afastando da gente. E aí ele consegue observar também que não só as galáxias estão se afastando da gente, quanto mais distantes são as galáxias, mais rápido elas estão se afastando. E ele percebe também que isso acontece para todas as direções que a gente está olhando, para todos os lados que a gente observa. Se a gente toma, então, a ideia de que nós não estamos num lugar mais importante do universo, ou seja, se em qualquer lugar do universo a gente veria a mesma coisa, isso, em geral, em ciência, a gente chama de princípio cosmológico, ou seja, o universo é igual em todas as direções e ele também é igual em todos os pontos. Quando você observa, então, essas galáxias se afastando e considera que isso acontece em todas as direções, significa que o universo está se expandindo, ok?
Se ele está se expandindo, significa que no passado ele era um pouco menor. Se ele era um pouco menor, mais no passado ainda, era então menor ainda, então menor, então menor. Significa que num passado muito, muito longínquo, e de fato aqui a gente está falando de mais ou menos 14 bilhões de anos, significa que num momento muito longínquo do passado, o universo era muito, muito, muito pequeno. Então, o começo do universo a gente define como um momento da história onde o universo é muito denso, ou seja, muito apertadinho, muito pequeno, muito quente, e a partir daí é que se começa a expansão, e aí é a partir daí que começa o desenvolvimento do universo. Então, esse, por exemplo, é um das hipóteses. Mas aí que entra uma outra problematização da coisa, que é a seguinte: se o universo era muito pequeno, pequenininho, era pequeno em relação ao quê? Quer dizer, para algo ser pequeno, ele tem que estar contido em outro algo. Por exemplo, eu digo, eu estou aqui com um chaveiro, com as minhas chaves, pequeno, dentro de uma caixa, que por sua vez está dentro de um estúdio da emissora, que por sua vez está dentro de uma emissora de rádio, que está dentro de um bairro, dentro de uma cidade e assim por diante. Se ele era pequeno em relação ao quê? E ele estava dentro do quê? Ótima pergunta, Marcos. Essa, de fato, é uma das perguntas mais interessantes da cosmologia, e a resposta é bem legal também. Olha só, imagina que a gente é uma formiguinha em cima de uma bola de futebol, tá bom? E aí essa formiguinha, então, ela consegue ir para todos os lados, em cima da bola, e ao mesmo tempo não há um limite enquanto ela pode andar. Concorda comigo? Ela pode girar em torno da bola à vontade e nunca vai chegar num limite. Significa que uma das possibilidades, por exemplo, para o próprio universo, é que ele, na verdade, não tenha um limite, assim como, por exemplo, a formiguinha andando em cima da bola. É claro que eu vou pedir um pouco de abstração da gente aqui enquanto está conversando, de entender que a formiguinha em cima da bola só pode andar numa casca da esfera, né, da bola. Quando a gente fala do universo, aí a gente tem que pensar um pouco mais alto e pensar que a gente está falando agora em para cima, para os lados e para dentro. Então, a resposta para a sua pergunta é: não é necessário que exista um de fora, mesmo você podendo ainda falar de tamanho. Conte pra gente também, professor, o seguinte: o universo envelhece? Quer dizer, tudo tem ciclo da vida, né? Uma planta tem ciclo da vida, os animais têm ciclos da vida, nós seres humanos temos ciclos da vida, e até mesmo coisas inanimadas. Quem não é ser vivo também tem ciclo. Por exemplo, um mineral ele vai se desgastando com o tempo, uma pedra vai se dissolvendo com o tempo, com a ação do tempo. Então, como é que é isso do envelhecimento do universo? Claro. Então, a questão é que quando a gente fala de universo, a gente tem que entender que a gente está falando de todas as coisas que compõem esse nosso universo. Então, para falar de idade do universo, para falar de envelhecimento, a gente tem que entender que está falando sobre envelhecimento das componentes do universo, tá bom? Então, por exemplo, das galáxias, das estrelas que compõem as galáxias e todos esses sistemas que estão compondo o nosso universo. Então, respondendo a sua pergunta, o envelhecimento do universo, ou seja, como ele está evoluindo em relação à idade, vai ser contado basicamente pelos objetos que estão contados nele. Em relação a essa questão de evolução e como vai passando a sua idade. De tal maneira que o que a gente espera, e é isso que a gente observa, é que todas as coisas no universo têm o seu ciclo, têm a sua idade, e isso inclui, por exemplo, até mesmo as galáxias e as estrelas que o compõem. E, de fato, as estrelas têm um ciclo de vida. Elas queimam os seus elementos químicos em diversos processos diferentes, que não vem ao caso pelo nosso tempo, e à medida que vão acontecendo esses processos físicos, vão queimando os combustíveis, vão ficando mais desgastadas, mais velhinhas, essas componentes. Então, o universo segue esse mesmo princípio. As coisas que o compõem vão tendo seu ciclo de vida e o universo vai seguindo, envelhecendo dentro de seus componentes e, ao mesmo tempo, envelhecendo, entre aspas, no sentido de aumentando o seu tamanho e quão grande ele está ficando. Nós podemos dizer que será possível um dia para a ciência, difícil precisar que dia é esse, mas só acredita como cientista, como pesquisador, que será possível para a ciência um dia fazer uma projeção, dizer, olha, lamento informar, mas o universo como conhecemos só terá mais uns 20 séculos pela frente. Um dia será possível fazer esse tipo de estimativa?
Esse tipo de estimativa pode parecer complicada, mas uma das coisas interessantes na cosmologia é justamente poder prever para onde o universo está evoluindo. E sim, isso é possível porque a gente pode entender, de novo, as componentes desse universo. E aí, de novo, eu vou pedir mais 30 segundos para explicar o que compõe o universo, que eu acho bem importante para os nossos ouvintes também compartilhar esse tipo de informação. De maneira muito geral e falando de maneira muito rudimentar, o nosso universo é composto basicamente de 4 componentes. A gente chama de matéria comum, de radiação, luz, por exemplo, e outras 2 componentes muito importantes. Uma delas é um tipo de matéria, mas que não se observa, e por isso é chamada de matéria escura. E uma outra componente, que é ainda mais interessante e exótica, é chamada de energia escura, que é um tipo de energia que faz o universo expandir, e não só expandir, mas expandir de maneira acelerada. E por que eu estou falando isso? Porque à medida que você combina esses 4 elementos, essas 4 componentes, a quantidade delas, de cada uma, vai indicar como o universo está evoluindo. E mais do que isso, como ele está se expandindo, que é, de novo, esse nosso tema central. E aí, para agora fechar a sua resposta, como a energia escura é a componente mais importante e mais grave, a mais forte, ela está fazendo com que o universo todo se expanda de maneira acelerada. Isso significa que cada uma das componentes está ficando mais afastada uma das outras. O que acontece, então, é que a gente espera que o futuro do universo seja todas as componentes do universo, de fato, as galáxias, uma muito e cada vez mais afastadas das outras, as estrelas se apagando, ou seja, ficando mais frias, e tudo ficando distante uma coisa da outra no universo frio. Pode parecer um pouco triste ou, de repente, melancólico, mas isso não vai acontecer agora, isso só vai acontecer daqui a muitos bilhões de anos. Professor, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos, por ter contribuído aqui com essa nossa missão. A missão dessa parceria entre o Observatório Nacional e Rádio MEC Educativa fica plenamente cumprida quando a gente faz isso, essa reflexão sobre as descobertas científicas, as projeções que existem, de uma forma, com uma linguagem que seja acessível para todos. Professor Rodrigo Gonçalves, muito obrigado, um grande abraço. Eu agradeço, Marco Aurélio, muito obrigado. Nós falamos com o professor Rodrigo Gonçalves, que é cosmólogo e pesquisador de pós-doutorado do Observatório Nacional, aqui na parceria que veio para ficar. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.